Oi, nação rubro-negra! Hoje a gente vai falar de uma vitória espetacular, isso mesmo. O Malvadão voltou e voltou com tudo. O Malvadão venceu o Volta Redonda por 2-0 com uma atuação sólida e cheia de emoção. O Michael e o Plata mostrou para que veio, isso mesmo. E se você é flamenguista de coração, já deixa seu like neste vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum detalhe sobre o jogo de hoje. Fica comigo até o final, porque vamos analisar os gols, os destaques e tudo o que rolou nessa partida. Bora falar de Mengão em Roda Aí a vinheta, vem comigo! Gente. Acompanha com a gente a troca de passes, então, desse sabadão. Finalmente começou a temporada, né? Pelo menos agora a gente está vendo os times titulares em campo. Foi assim com o Flamengo e Volta Redonda, que você acompanhou com o Júlio, com o Ramon, que também vão estar aqui com a gente, o Felipe Bastos, daqui a pouquinho no troca de passes, falando dessa vitória rubro-negra na estreia dos seus titulares. No Campeonato Mineiro é que ainda não está todo mundo jogando com os titulares, não, porque o Atlético Mineiro ainda está jogando a FC Series nos Estados Unidos. A gente vai falar de Atlético, vai falar de Cruzeiro, do Flamengo, Internacional e Juventude, já tem clássico no Campeonato Gaúcho. Tudo isso na resenha do nosso primeiro troca de passes desse sábado, porque hoje teremos duas edições do Troca de Passes. Então, Troca de Passes, primeira edição, a partir de agora falando dos jogos até aqui, os jogos que começaram à tarde e agora à noite desse sábado, com Alex Meschini, Pedro Moreno aqui fazendo companhia e me ajudando nessa resenha aqui. Bons jogos já nesse momento. E a gente passou janeiro reclamando um pouquinho, né, Pedro Moreno? Que só tem garotada, time C, catadão, como você quisesse chamar os times que foram montados para os primeiros jogos da temporada. Agora a gente começa a ver os titulares em campo, começa a analisar essa preparação, esses elencos para a temporada 2025, né, amigo? Boa noite. Pois é, tudo bem, Camila? Boa noite para você, boa noite para o Alex, todo mundo ligado com a gente no Troca de Passes. Agora fica mais fácil da gente fazer análise em cima dessas equipes, porque são as equipes em tese que vão se desenvolver ao longo da temporada, do que a gente vai ver. Dos times que entraram em campo até agora, as equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, todas elas com seus elencos principais. Um desfalque ou outro, mas com seus times principais. O Flamengo, uma boa atuação, assim, sendo muito dominante contra o Volta Redonda, algo que a gente já imaginava, mas assim, a gente sempre fica muito curioso para ver, principalmente do nível físico, né, dos jogadores, como é que estão voltando. Então a gente viu a formação utilizada pelo Felipe Luiz, até o Arrascaeta começando o jogo no banco de reservas, mas o Plata jogando numa função um pouco mais central, indo muito bem. Gerson aparecendo muito bem, movimentação dos jogadores de frente, Dela Cruz que um pouquinho abaixo, mas ainda assim a gente viu funcionando muito bem o setor de ataque do Flamengo. Michael também sempre muito participativo. O Cruzeiro é que não consegue engrenar, né? Encontrando as mesmas dificuldades que a gente já tinha visto nas primeiras rodadas, na verdade dificuldades já da temporada passada. É um time que ainda não consegue colocar em prática um futebol do nível do elenco que montou, né? Mais natural, entre aspas, né? Natural, entre aspas, essa dificuldade no início, mas acho que até pelo que traz de passivo do ano passado, o Cruzeiro já poderia estar apresentando. Domínio danado, você vai ver nas chances que foram no gol, parece que foram poucas bolas que chegaram no gol, mas com um domínio absurdo, assim, nos números que você acaba vendo de estatística. Mas é porque no começo do ano também, é o primeiro jogo deles, é o primeiro ou segundo jogo de outra equipe, e os erros eles acabam sendo maiores. Isso também teve no jogo do Inter, no jogo do Cruzeiro também acontecendo. A gente já está vendo os melhores momentos da partida, essa vitória do Flamengo por 2-0. Já a gente vai ter a cabine aqui com a gente, o Ramon e o Felipe Bastos também, que em campo o entrosamento era bom, e fora também, né? Estão entregando tudo. Bom. E já vão participar com a gente aqui do Troca de Passes falando desse jogo, Moreno. E a gente justamente... era o que você falava sobre esse Flamengo que hoje conseguiu, estreando a sua equipe titular, e o técnico, né, o Felipe Luiz à beira do campo no Carioca, mostrou essa superioridade que a gente imaginava quando os times principais estivessem em campo, pela diferença técnica que a gente tem dentro desse estadual também, né? Mas acontece assim, que a gente viu, por exemplo, o Vasco estreando com a equipe principal. O Vasco teve bons 30 primeiros minutos, sofreu muito com a parte física depois disso, e aí o Madureira conseguiu, de certa forma, criar dificuldades. O Fluminense teve uma vitória um pouco mais tranquila, mas a gente viu no segundo tempo também tendo dificuldades, principalmente com relação à parte física. O Botafogo ainda não estreou a sua equipe principal, mas o Flamengo hoje, o que chamou muita atenção é que o Flamengo foi dominante ao longo dos 90 minutos. E o Felipe Luiz, quando fez as alterações no intervalo, o Flamengo manteve aquela rotação, aquele ímpeto ofensivo que tinha desde
do início do jogo, né? Acho que isso que chamou bastante atenção. Ele entrou com uma formação no meio com Pulgar e Dela Cruz, jogando com Plata como esse meia um pouco mais centralizado ali na função que a gente está acostumado a ver o Arrascaeta, o Gerson mais aberto pelo lado direito, o Michael na esquerda e o Bruno Henrique na frente. O Flamengo abre o placar aos 43 com o gol do Michael, e aí quando ele volta para o segundo tempo, quando ele entra com o Arrascaeta, ele entra com o Arrascaeta no lugar do Dela Cruz, puxa o Gerson para jogar de segundo volante, centraliza o Arrascaeta, abre o Plata pela direita, o Plata lá nos primeiros minutos do segundo tempo marca esse golaço, trazendo para a esquerda, e o Michael mantido na ponta esquerda e o Bruno Henrique lá na frente. O Plata eu acho que é um personagem interessante para a gente ficar de olho aí ao longo dessa temporada, porque é um jogador que terminou bem a temporada no ano passado, fazendo gol em decisão de Copa do Brasil, é um jogador de altíssimo nível técnico, mas no ano passado, acho que até por ter chegado no meio do caminho, ainda naquele imbróglio de Flamengo com o Tite, e depois a chegada do Felipe Luiz, acho que ele ficou meio perdido nesse sentido. Eu acho que esse início de temporada, ele já fazendo a pré-temporada com o grupo, conseguindo encaixar bem no time, é um jogador, acho que para brigar por posição de titular. É óbvio que a gente vai ter que pensar que o Flamengo tem muito jogador de muita qualidade. Sim. O Gerson, por exemplo, o melhor do Gerson que a gente viu na temporada passada foi atuando como meia pela direita. Mas assim, é um jogador que eu acho que tem qualidade para a gente discutir aí se de repente ele não consegue arrumar um lugar para ele aí nesse time titular do Flamengo. Interessante de ver, né? Praticamente o Felipe ele está fazendo a pirâmide invertida, né? De ter sempre uma linha de 5, como se fosse lá, com 3 caras por dentro, mas os 2 caras abertos. Às vezes é um lateral, principalmente do lado esquerdo que é um lateral, mas se não é o lateral, é o Michael e um lateral por dentro, aqui o Wesley aqui por dentro, ou acabou começando como se fosse por dentro ali o Gerson, mas depois ele ficando bastante aberto, porque essa infiltração acaba sendo mais desse lateral, né? Que desse lado aqui. Pelo lado direito, pela característica do Wesley mesmo, só que os movimentos, você percebe que ele é um movimento às vezes mais lento para abrir espaço, e o Volta Redonda, como qualquer adversário, se você não pegar esse time certinho, você abre o espaço para esse terceiro homem. Eu vi o Felipe falando e falou super bem, é bem isso, porque a bola ele vem de um e o terceiro homem que está entrando, ou de um lado para o outro, sempre agredindo muito. Se a gente vê a questão de posse de bola que tem, por característica, o time do Felipe Luiz já e do Diniz, o Diniz ele chega muito mais pela beirada. Né? Se a gente for ver o jogo do Cruzeiro, pouca coisa por dentro ele consegue ter combinações. E o time do Felipe, ele consegue fazer isso, cara, assim, é uma bola, porque tem 2 zagueiros espetaculares, tecnicamente dizendo. Ou você pressiona esses caras, mas você vai abrir espaço, ou você consegue marcar eles pela frente, para você não deixar. Se eu saio lá marcar, eu tenho que tomar cuidado. E o Volta Redonda não conseguiu fazer isso, né? E o Flamengo, ele soube aproveitar isso muito bem. E aí ficou um jogo gostoso de ver. Só que ali na frente, com nível de sintonia fina, mais bem treinado, com ritmo de jogo maior, a chance de um jogo desse ter acabado numa goleada, o Flamengo estando melhor fisicamente, com esses reflexos tudo mais apurado, seria muito grande para ver. Mas você já coloca a mão do Felipe, o modelo dele que a gente já viu do ano passado, executando hoje, mesmo não estando bem. E o Flamengo criou para isso, né? Porque a gente vai lembrar de uma bola na trave do Dela Cruz, o Juninho teve uma excelente chance ali, praticamente dentro da pequena área. Então, assim, o goleiro do Volta Redonda foi exigido, fez algumas defesas, o Flamengo poderia ter tido uma vitória até realmente mais elástica. Deixa eu colocar no papo nossa equipe de transmissão, porque Ramon Mota e Felipe Bastos participaram da transmissão aqui no Sport TV, no Premier também dessa vitória. 2-0 do Flamengo em cima do Volta Redonda, estreia dessa equipe titular no Campeonato Carioca. A gente viu um pouquinho, né, desse time na FC Series, ali naquele amistoso contra o São Paulo, mas tinha algumas mudanças, tinha o Matheus Gonçalves ganhando alguns minutos, porque as informações que ele tinha ido muito bem nos treinamentos. Hoje a gente já vê o Plata ainda no lugar do Arrascaeta, que só entra no segundo tempo, a estreia do Juninho, enfim. Um Flamengo que começa, como acho que um pouco o Moreno e o Alex já trouxeram, começa a mostrar as características do Felipe Luiz da última temporada, com o que tem para esse início de temporada, porque no próximo domingo, né, daqui a uma semana, já tem uma final pela frente, já tem uma Supercopa num clássico contra o Botafogo. Então é um desafio já de início de temporada. Bem-vindos, Ramon, Felipe, boa noite para vocês. Felipe, é um pouco isso, né? É um Flamengo que está começando a temporada, mas já observando à frente um confronto decisivo, tendo talvez essa diferença nesse início de trabalho para 2025, né? Boa noite, Camila. Boa noite, Pedro. Boa noite, Alex.
Realmente, a gente fora de campo tem um entrosamento também. Agora a gente joga pádel, tá? Agora a gente joga pádel agora. Estamos num outro esporte aí. Por isso que vocês já estão escalados aqui também pela... Não, mas realmente o Flamengo hoje me chamou muito a atenção a organização do Flamengo hoje. O Flamengo, taticamente, ele conseguiu anular totalmente o Volta Redonda, que é uma equipe muito bem organizada pelo Rogério, né? Uma equipe que também tem muita confiança, né? E é por isso que tem 9 pontos. Dentro desses 9 pontos, são 2 jogos contra Fluminense e Botafogo. Então, o Volta Redonda também tem suas qualidades. E o Flamengo induziu o tempo inteiro o Volta Redonda a errar. No pós-perda, o Flamengo induziu o tempo inteiro a ter a bola. O Flamengo sempre saía com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira, que são jogadores de extrema qualidade, atraía para o Volta Redonda sair e eles conseguirem achar o passe por dentro. E aí o Flamengo com os seus meias, com o Gerson, com jogadores com muita qualidade ali na parte da frente do seu ataque, Michael movimentando muito também, o Plata jogou muito bem o jogo, fez um golaço. O Flamengo tem muito repertório, e a gente falou muito disso na transmissão também, né, Ramon? E o Flamengo me chama muito a atenção como taticamente está muito organizado. O Flamengo vai, final de pré-temporada, já tem uma final agora, né, uma Supercopa aí para disputar dia 2 de fevereiro, mas o Flamengo chega forte para essa temporada, muito organizado. O Flamengo muito organizado, me chamou muito a atenção isso. Só teve o Juninho de contratação nessa janela, Ramon, mas a gente lembra que a janela do meio da temporada foi uma janela muito recheada, porque o Flamengo teve lesões, um momento ruim de temporada também, então acabou gastando mais no ano passado e agora um pouco mais cauteloso, mais pontual no mercado. Ainda pode trazer o Danilo, né, para ser mais um zagueiro depois da saída do Fabrício Bruno. As informações lá dos repórteres do GE. Globo é que está muito adiantado, ele já tem acordo com o Flamengo, vai conseguir a rescisão com a Juventus para jogar também no rubro-negro, mas acho que é um pouco essa sensação talvez para o torcedor, que é um time que já começa pronto essa temporada, apesar de a gente estar no início de trabalho, com a questão física, pós-férias, mas dá a sensação que esse time do Filipe Luiz já está muito mais arrumadinho para começar essa temporada do que foram os últimos inícios de ano, talvez, para o rubro-negro. Oi, Camila, Morena, Alex, boa noite, todos que estão com a gente, boa noite, meus amigos. Sim, pronto demais, assim. Ideia de jogo muito fixada, gostei muito desse jogo por dentro que o Flamengo insistiu hoje. Eu acho que foi treinado isso, o Felipe até comentava comigo que ele viu o vídeo de treinamento do Flamengo, que o Filipe Luiz ensina, ele estimula esse movimento do terceiro homem que o Alex citou, né? De ter o apoio frontal, de ter o pivô, o outro homem ultrapassar para poder dar essa opção para receber na frente, ou para o segundo homem conseguir girar e servir os companheiros que estão na frente, né? Muito interessante esses movimentos. O Volta Redonda, que defendia no 4-1-4-1, então ficou muito espaço entre essas linhas ali, né? O número 5, Barra, não conseguia acompanhar. E os jogadores do Flamengo faziam esse movimento na hora certa. O gol, o Michael, ele está posicionado na última linha. Quando o Pulgar demonstra a intenção de passe do jogo por dentro, ele desgarra dessa linha no momento exato, consegue receber um belíssimo passe do Pulgar, que jogou muito bem hoje, né? E aí ele consegue achar o Plata, né? No movimento de treino. Se essa bola chega no segundo homem, o terceiro tem que movimentar. E assim sai o primeiro gol do Flamengo. Flamengo com muita intensidade, muito volume, confortável até demais. No segundo tempo, o Volta Redonda baixou muito as suas linhas e o Flamengo ficou assim, eu até brinquei, né? Se o Flamengo continuasse jogando dessa maneira, sem ser pressionado, ia tocar a bola até sábado que vem contra o Botafogo. Até domingo que vem contra o Botafogo. Não conseguia, o Volta Redonda não conseguia pressionar. E é óbvio, né? Primeiro jogo de temporada, mas a ideia de jogo muito fixada. E eu vou terminar essa minha fala aqui agora, pegando o gancho do Alex. Léo Pereira e Léo Ortiz jogaram muita bola hoje. Foram armadores, não foram zagueiros. Foram os jogadores que mais acertaram passe na partida, que mais pegaram na bola. Eles iniciavam muito bem essa jogada junto com o Pulgar. Pulgar conseguindo ter uma leitura de pressão na saída de bola muito forte, né? Entendendo muito bem onde essa bola cairia. Jogou muito bem o Pulgar. O Flamengo teve a bola muito no campo ofensivo. Começa muito pronto, começa muito bem o Flamengo em 2025. E aí, claro que vai ter sempre alguém que vai falar assim, mas a gente está falando de Campeonato Carioca, do Volta Redonda. Não, assim, é a obrigação do Flamengo mesmo. Isso eu concordo. Mas acho que, assim, para a análise que a gente quer fazer naturalmente uma comparação com o final de semana que vem, porque a gente está falando de uma decisão que está aí às portas, né, às vésperas, para esse rubro-negro. Então, tem sempre alguém que vai falar, mas é Campeonato Carioca, é o Volta Redonda, o Botafogo vai ser diferente, porque é uma outra equipe que ataca muito mais, tem outras capacidades ofensivas, vai desafiar talvez mais o setor defensivo do Flamengo. Mas essa organização que vocês estão chamando a atenção, eu acho que é o que
passa uma segurança maior para esse confronto do momento que vive o time, mesmo a gente falando de um início de temporada, mas vindo ainda da última, porque, por exemplo, hoje o Arrascaeta ainda começou no banco de reservas, o Luiz Araújo não foi opção, ainda tem mais peças, é um elenco muito numeroso de opções para o Felipe Luiz também, né? O elenco do Flamengo é brincadeira, né? O que tem de jogador de qualidade técnica é assim... A questão é você conseguir encaixar um conjunto, um coletivo. E o que deixa talvez o torcedor do Flamengo mais animado é justamente logo no primeiro jogo da temporada você ver que coletivamente ali já tem uma cara, já tem um esboço de time. É óbvio que facilita o fato de ser praticamente a mesma estrutura do time do ano passado, com o mesmo treinador. Então isso, de certa forma, já faz com que o Flamengo salte na frente de várias outras equipes. O caso que o Alex citou aqui do Cruzeiro com o Fernando Diniz. É um trabalho que vem do ano passado, mas com um time absolutamente reformulado. Então você, obviamente, vai levar mais tempo para você conseguir ter esse tipo de organização que a gente fez no Flamengo. Agora, você tem um treinador que desponta aí com um potencial de ser um dos melhores do país. Você tem um elenco que se não é o melhor, na minha opinião, é o melhor elenco da América do Sul. Você tem jogadores de muita qualidade técnica, você tem um time que está acostumado a disputar títulos. Então, nada disso, não tem nenhum argumento hoje que nos faça duvidar de que o Flamengo vai entrar na temporada, mais uma vez, muito forte para brigar pelos títulos. Se vai ganhar, é uma outra história. Sim. Mas é um time, assim, que tem muita organização. A única incógnita realmente é essa função do centroavante, do papel de centroavante, porque não tem o Pedro até o meio do ano e o Juninho está chegando agora, a gente não tem como cravar nem que vai dar conta do recado, nem que não. A gente vai ter que aguardar para ver, mas de resto Era justamente a minha pergunta, Ramon, porque o Alex tocou nesse ponto, né, de ser ainda alguns minutos para o Juninho na temporada. A gente vê ele entrando aos 15, aos 14 do segundo tempo, mas o que já deu para ver um pouquinho de característica até do que muda dessa formação? Porque hoje a gente viu o Flamengo começar com o Bruno Henrique como a referência no ataque, que não é esse jogador, já fez algumas vezes, mas não é um 9, né? É um cara de velocidade, de explosão. O que você já deu para entender um pouquinho do Juninho nesse Flamengo? Em relação ao Bruno Henrique, né, depois do jogo da FT Series, do amistoso contra o São Paulo, o Felipe Luiz disse isso, né, que o melhor do Bruno Henrique é do lado esquerdo, né, e todos nós sabemos disso. Ele faz essa função ali de 9, de atacante, centralizado, mas ele é o jogador que ele precisa de campo aberto para correr. Ele é o jogador da força, do tapa longo, né? E o Juninho, assim, eu confesso que eu não vi um jogo inteiro do Juninho. Eu vi lances quando estava se especulando o Flamengo e comecei a pesquisar sobre e escutei a entrevista coletiva dele. O que eu vi, o que ele falou e o que eu analisei, bateu hoje. A amostragem é muito pequena, foram 4 treinos só com essa equipe e hoje aí, vamos botar 35 minutos de jogo, né? É muito pouco essa amostragem, mas você mostrou um jogador que tem uma presença de área, que se movimenta bastante atacando essa última linha e dá opção de passe, né? O Ayrton Lucas cruzou uma bola, inclusive, espetacular, e ele cabeceou, acabou errando o gol. Mas, assim, demonstrou ter mais presença de área e também o que precisa o Flamengo, né? Não tem o Pedro por muito tempo, né? O Bruno Henrique faz essa função, mas não é um jogador de área. Assim, é muito pouco para ter uma análise concreta. Mas já foi interessante o que ele mostrou nesses poucos minutos hoje. Imagino que ganhe mais minutos aí, porque o Flamengo, no meio da história toda, tem clássico, né? Ainda tem isso, porque o Campeonato Carioca tem essas coisas antes da decisão. E inevitavelmente tem um peso diferente, até porque a análise fica muito mais justa, talvez, porque a gente fala de 2 times ali que disputam as mesmas competições, ou no mínimo a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Mas pegar o gancho ali do Pedro... O Flamengo sai na frente nesse início de ano do Botafogo. O Botafogo termina o ano na frente do Flamengo, conquistando títulos importantes, Libertadores e Brasileiro. Mas o Flamengo sai na frente porque tem um treinador. Quem é o treinador do Botafogo, a gente não sabe. Então, o Flamengo fez a pré-temporada toda com seu treinador, que terminou a temporada passada, ajeitou algumas coisas que precisava ajeitar, inclusive a parte de pós-perda, algumas coisas táticas que o Felipe Luiz precisava ajeitar do ano passado, ajeitou na pré-temporada e vai para um jogo, para uma Supercopa, para uma final, contra um Botafogo, que vai confiante também, mas que a gente não sabe. A gente não sabe o que esperar do Botafogo, até porque mudou seu treinador, jogadores importantes saíram também do Botafogo. Então, qual é o jeito que o Botafogo vai jogar? A gente ainda não sabe, porque o Botafogo principal ainda não estreou. O Flamengo principal estreou e estreou muito bem. Taticamente perfeito no jogo de hoje, movimentos coordenados e treinados, que chega agora para o dia 2 de fevereiro, na Supercopa, para mim melhor do que o Botafogo, que a gente ainda não viu.
Felipe Bastos, Ramon Mota, obrigada pela participação aqui no Troca de Passes. Foram tão bem quanto vocês iam no campo, tá? Muito obrigado. Super entrosadinhos. Agora a gente joga também, pádel agora. É desafio duplo, a gente joga pádel agora. Eu prefiro vocês comentando. Então tá bom, obrigado. Eu acho que eu também. Bom final de semana pra vocês. Obrigado. Obrigada pela participação aqui no Troca de Passes. Vou mostrar a classificação. Depois das primeiras rodadas, com um monte de equipe alternativa, começou a virar uma preocupação, né? Porque ninguém somava pontos, os times da Série A custaram a pontuar, e aí já tava, será que vai custar aí a classificação às semifinais? Eu acho que ainda vai sobrar alguém aí, hein? Dos De 4, grande. como foi nos últimos anos, né? Eu acho No que vai. final das contas, né, pro Botafogo nem se preocupou muito, porque acabou valendo a pena para a temporada não ter ido para as finais do estadual. Mas são sempre os confrontos até mais equilibrados, né? Quando a gente tem os clássicos, a gente vai ter um Botafogo e Fluminense na próxima rodada também. E o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa. A gente está vendo ali o Flamengo na terceira colocação com 7 pontos. O Maricá é o líder do campeonato, né? Com 10 pontos somados em 4 jogos. Primeira vez que disputa a elite do estadual na vida, o Maricá. Não, eu acho muito bom, porque tudo é inédito, né? Como o Maricá tá pela primeira vez, o primeiro gol, primeira vez que vence 2 gols de diferença, primeira vez que é líder do campeonato, tudo é novo. Tá se Para esse Maricá na tirando Série A. proveito bem desse início, de ter pego as equipes maiores no momento onde estava com os times alternativos, mas ele fez por onde está ali, né? Vamos ouvir o técnico do Flamengo falando em entrevista coletiva? Então vamos ouvi-lo sobre essa vitória lá no Mané Garrincha, Flamengo 2, Volta Redonda 0. Versáteis e conseguem se adaptar a qualquer tipo de jogo e de pressão, né? Então elas vão acontecendo durante o jogo. O Volta Redonda também foi se adaptando durante o jogo e a gente conseguiu atacar bem contra a linha de 4, contra a linha de 5 e foi um jogo bem sólido da nossa equipe. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa. Desculpa, faltou do Juninho, né? Desculpa. O Juninho, sabemos o jogador que ele é, o que ele pode nos ajudar, né, nesse modelo de jogo. Sabemos as características desse jogador, o perigoso que ele é para o nosso ataque e para a defesa dos adversários. Quando ele joga, e estamos felizes de que hoje ele pôde ter os primeiros minutos com a camisa do Flamengo. Sempre é um momento especial. Eu lembro minha estreia. Então eu sempre falo, né, que primeiro jogo ele é muito especial. O teu telefone ele fica cheio, né? E ver ele com a camisa do Flamengo, dando a vida como deram todos os seus companheiros, eleva o nível desse grupo. Agora sim, boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, o Flamengo tem uma final à frente agora na Supercopa contra o Botafogo. Queria que você falasse da importância desses 2 jogos do Campeonato Carioca, né? Hoje contra a Volta Redonda e contra o Sampaio Corrêa no meio de semana, para essa preparação para a final. E se puder também falar sobre o Carlinhos ter ficado no Rio, ele que é o artilheiro do Campeonato Carioca. Obrigado. Não, o Campeonato Carioca, na verdade, a gente está ainda acabando a pré-temporada. Foram 2 semanas praticamente de treinos, onde hoje, né, 5 jogadores tiveram que jogar 90 minutos. Não era o ideal, porque existia uma progressão de 45, 60 minutos e agora 90, mas são jogadores que se cuidaram muito, que estão muito bem fisicamente, que não tem nenhum problema por disputar esses minutos, né? Então acredito que seja um jogo bom para primeiro pelo nível do adversário, que foi campeão da Série C, e pela final que nós temos pela frente. Então, um jogo bom para se preparar. E agora, conforme vierem os próximos jogos do Carioca, a gente assimilar cada vez mais esse modelo de jogo, os jogadores entenderem cada vez mais a ideia, os detalhes que tem nesse modelo, para a gente poder evoluir cada vez mais e ser um time cada vez mais difícil de ser pressionado. O Carlinhos ficou no Rio. Agora eu optei por trazer esses jogadores, eles entraram de férias antes do tempo para poder jogar esses 4 jogos do Carioca. Fez 3 gols nesses jogos, um jogador que a gente já sabe as qualidades que ele tem, e a partir daí agora nós vamos decidir quais decisões nós vamos tomar. Okay? Boa noite, Felipe. Boa noite. Mônica Alves, do Coluna do Fla. Parabéns pela vitória. Você ligou para o Juninho e teve participação decisiva para convencer o atacante a jogar no Flamengo. Como estão sendo, né, os contatos com o Danilo e o que você tem falado com ele? Falei com o Juninho por telefone e o que eu falei para ele, eu falo para todos os jogadores sempre que eu começo a trabalhar, que eu não tenho compromisso com ninguém,
é a primeira coisa que eu falo, e eu não prometo para ninguém que vão chegar aqui e ser titulares. Eles que têm que conquistar o lugar deles no time com bons jogos, com rendimento no campo, né? Então esse foi meu papo com o Juninho, e o Danilo não é jogador do Flamengo. Então eu não posso falar de um jogador que não é do Flamengo. Okay. Felipe, aqui. Rodrigo Ramos, RN, canal Time Web Esportes também. Eu estou olhando aqui as estatísticas, né? O Flamengo teve 75% de posse de bola, 738 passes, 89% de acerto no passe. Está no começo da temporada. O que você tem a dizer sobre isso, né? Um time que está jogando do jeito que você terminou a temporada, em cima, né? Aqui o adversário teve 3 chutes, né? E não foram ao gol. Então, como é que você avalia esse jogo? E também eu queria perguntar uma pergunta mais: como é que você viu o Arrascaeta? Caiu bem com a camisa 10? Vamos lá, o jogo foi um jogo onde a gente teve uma imposição muito grande. Dominamos o jogo praticamente em todo momento e não paramos de tentar atacar o gol adversário. Eu pedi algumas coisas para eles específicas essa semana, que a gente precisava melhorar em decorrência do jogo anterior contra o São Paulo, onde foi o nosso primeiro jogo, perna pesada, time misto, e jogadores ainda se conhecendo essa química e melhorando essa química entre eles. Mas hoje já vi muita coisa do que eu espero da equipe, né? Então, primeiro dizer do time foi que eles desfrutaram, eles conseguiram se divertir com a ideia. Então, primeiro é isso que eu falei antes. Eles compraram a ideia, a atitude deles dentro do campo foi exemplar, foi excepcional. Todos eles obedeceram taticamente, teve uma obediência tática muito grande. Isso levou o time a ter uma facilidade na saída de bola, nas progressões das jogadas, e eles acabaram se divertindo com isso. Tiveram a bola e tiveram paciência para abrir essa defesa do Volta Redonda, que muitas das vezes estavam muito fechados e muito baixas, e era uma coisa que eu vinha pedindo. Então eu vi evolução nesse sentido, mas em nenhum momento o time parou de atacar o gol adversário e de pressionar. Agora, temos coisas que evoluir ainda e vamos tentar continuar em eterna evolução, nunca paramos de aprender. Camisa 10 é bonito, né? Porque é um jogador que merece a 10 e é o nosso craque, tá aqui desde 2019, tem a história no clube, merece, e tem o aval do Zico, que é o mais importante. Volta Redonda lá no Mané Garrincha, lá em Brasília, por 2-0. Acho que tem um tema importante. Ele não quis falar naturalmente sobre o Danilo, porque não é jogador do Flamengo ainda. Vai evitar oficialmente ainda falar dessa contratação, mas a gente sabe, tá lá na apuração dos nossos colegas no GE. Globo, que o Danilo já se acertou com o Flamengo, agora vai rescindir com a Juventus para assinar contrato. Mas me chamou a atenção uma frase na apuração, vou até dar o nome dos nossos repórteres aqui na apuração em relação ao Danilo, foi o Caê Mota quem trouxe essa apuração, de que o Felipe Luiz teve papel fundamental, conversou com o Danilo, assim como admitiu, fez com o Juninho, e deixou claro que o sistema defensivo girará em torno do jogador de 33 anos. Isso me chamou a atenção, porque mostra a importância que está dando para essa contratação e talvez traga indício do que pode ser o sistema defensivo do Flamengo com ele, né? Então, assim, o Danilo, ele pode, nos últimos anos, ele vem jogando como zagueiro. A não ser na seleção brasileira, que ele estava sendo utilizado como lateral direito. Mas ele pode ser utilizado tanto como lateral como zagueiro. Agora, a minha questão dessa primeira linha de 4 do Flamengo, você tem o Wesley pela direita, que está jogando muita bola, que tem uma característica completamente diferente, é um jogador de apoio, que na verdade contrasta e tem o equilíbrio do lado esquerdo com o lateral Alexandro, que é um lateral que segura mais. E aí, nação rubro-negra, mais uma vitória contra o Volta Redonda. E o Mengão, como sempre, deu um show e mostrou que é gigante. Agora eu quero saber de vocês, o que acharam da atuação do time? Quem foi o melhor no campo? E o que ainda tá para melhorar? Comenta aí embaixo tudo que vocês pensam. E claro, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Obrigada por ficar comigo até o final do vídeo e até o próximo vídeo.